Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e eu recebi a seguinte pergunta de um dos nossos inscritos no YouTube, que é a linguagem corporal de um mentiroso. Qual seria a linguagem corporal de um mentiroso, né? Olha, vamos lá. Vou tentar esclarecer da forma mais prática possível esse mito, que a gente põe aí, né? Podemos avaliar que há vários sinais. Por exemplo, uma pessoa que está mentindo, né, devido à pressão psicológica, ela começa a piscar demais, por exemplo, ou muitas vezes ela não pisca, ela fica com o olho mais arregalado porque ela sacou que ela está mentindo e que ela está nervosa, logo ela está forçando a não demonstrar sinais da mentira. Muitas vezes a pessoa tem uma postura mais defensiva. Enfim, eu poderia descrever vários sinais. Porém, qual o grande problema disso? A probabilidade de eu errar é enorme. Como assim? É o seguinte, não adianta nada você pegar uma lista de sinais de uma pessoa que está mentindo e aplicar naquela pessoa. Por exemplo, entrar numa conversa e falar, ela está piscando demais, então quer dizer que ela está mentindo. Não adianta você fazer isso. Por quê? Porque há muitas variações quando se diz, quando o assunto é linguagem corporal. Por exemplo, você pode muito bem estar num ambiente mais frio. Logo, a pessoa, né, fechou os braços, ela pode estar tendo uma postura mais defensiva, ela pode estar se sentindo insegura, mas ela pode estar com frio. Ou também, você pode ver a pessoa piscando mais rápido e achar que ela está mentindo, mas ela, na verdade, caiu um cisco no olho dela, ela está tentando tirar, sabe? Há muitas variações, né? A pessoa pode muito bem ter cruzado as pernas, né? Também no sentido de insegurança, uma postura mais defensiva, uma postura fechada, mas a verdade é que apenas ela se sentiu incomodada com a posição que ela estava e ela alterou, e aquilo na verdade não significa nada em relação a uma mentira, né? Então assim, o grande problema é esse: você tentar decorar sinais, né? Se você tentar decorar sinais, você provavelmente os aplicará de forma errada, falando, ó, você está mentindo, e aí você, enfim, não vai ter prova nenhuma e provavelmente você vai se colocar numa situação bem complicada. Então, a dica que eu dou para você em relação a isso, a linguagem corporal de um mentiroso, ou melhor, como você identificar um mentiroso, é o seguinte: você tem que seguir um certo padrão. Como assim? Por exemplo, primeiro, quando você estiver conversando com essa pessoa, você tenta identificar como essa pessoa reage de forma natural. Ou seja, conversa com ela durante os primeiros minutos sobre assuntos totalmente banais e você vai entendendo como essa pessoa reage. Isso, obviamente, se for uma pessoa que você está conhecendo agora, né? Agora, se for uma pessoa que você já conhece, provavelmente você já tem mais ou menos um padrão de linguagem corporal, de como ela se comunica pré-verbalmente com você, né? Agora, a partir do momento que você tem esse padrão identificado, né? Por exemplo, ela se sente de determinada forma, ela é mais aberta, ou não, ela é mais fechada, enfim, porque ela é tímida, ou talvez você possa verificar que ela pisca demais, por qualquer forma irregular do corpo dela, não sei. Você identificou um padrão? A partir deste momento, conforme você for entrando em um assunto um pouco mais capcioso, um assunto um pouco mais delicado, você vai vendo em quais momentos ela varia. Você percebe que você vai provavelmente seguir o seguinte fenômeno, né? Ela vai começar a variar um pouco mais porque ela vai se sentir desconfortável, mas logo em seguida ela vai começar a mascarar alguns pontos, né? E principalmente, as pessoas mascaram expressões faciais, porque é onde nós somos praticamente adestrados a mascarar. A gente sempre acredita que esse é o único lugar que as pessoas observam, e também esse é um dos lugares onde a gente, em tese, acredita ter mais controle, tá? Então, qual é a minha dica? Então, já que você identificou um padrão, ao invés de você focar apenas no rosto da pessoa, foque principalmente em lugares que aparentemente, ou que para ela, não estão sendo vistos, como os pés, as pernas. Por exemplo, será que ela estava totalmente tranquila e agora ela ficou mais ansiosa, batucando os pés? Ou talvez ela estava com a postura mais aberta e agora ela fechou apenas as pernas, mas a postura em cima continua aberta? Então, você vai vendo esse tipo de alteração e identificando, óbvio, se está relacionado à conversa ou se está relacionado a algum fator externo do ambiente, tá? Agora, se você identificou que conforme você for entrando nesse assunto capcioso, ela muda, quando você sai desse assunto,
ela muda e ela volta para a forma natural. Você volta e ela muda de novo, provavelmente é porque essa pessoa está bem desconfortável. Não quer dizer que ela está mentindo, infelizmente não quer dizer que ela está mentindo, mas ela realmente está desconfortável. Então a sacada aqui é você de verdade começar a prestar mais atenção nas pessoas e identificar os padrões nela, porque não é uma exata. Eu não tenho como te falar assim, ó, é o seguinte, com certeza se a pessoa fizer isso, ela estará mentindo. Isso é praticamente impossível. Tem sinais, um dos sinais até mais claros é quando a pessoa tenta bloquear o rosto, né, coçando o nariz, bloqueando a boca, por exemplo, quer dizer que ela não está querendo falar alguma coisa. Enfim, o que eu quero dizer é, tem os sinais, provavelmente eles significam isso, desconforto, insegurança, mas não necessariamente mentira. Então esse é o ponto. Você realmente tem que ser mais específico, você tem que identificar um padrão e ver a alteração desse padrão, tá? Principalmente se a pessoa for um mentiroso muito hábil, ela não vai demonstrar esses padrões. E se você acreditar fielmente nisso, você não vai ter veracidade nas suas informações. Então esse é o grande problema, tá? Identifique o padrão, vai anotando, vai estudando essas pessoas, preste atenção nelas. Depois que você conversou com elas, pense, poxa, o que quis dizer cada movimento que ela fez? Qual momento que ela alterou? Sabe? Pensa sobre isso. Só assim você vai se tornar um expert na linguagem corporal, só assim você vai conseguir identificar de verdade padrões e se tornar um grande expert em lidar e se comunicar com as pessoas. É prática, não tem um manual. Quando se trata de pessoas, não tem um manual. Tem coisas que são mais naturais do que outras, sim. Tem padrões que nós podemos identificar, sim, mas eles não são exatos, e é esse o grande problema. Então, analise isso, padrões e alterações de padrão. Essa é a forma mais eficaz de se analisar alguém, tá certo? Espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você precisar de alguma dica mais específica, né? É melhor, que linguagem corporal de mentiroso é realmente muito amplo. Aliás, falar de linguagem corporal é amplo, tá? Então é interessante, se você tiver alguma dúvida, deixar aqui no comentário. E claro, deixar o seu like se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, para eu ter esse termômetro de sim, estou esclarecendo as dúvidas ou não, precisa ser um pouco mais específico, enfim. Deixa aí o seu feedback, só assim eu vou saber como melhorar para vocês cada vez mais. Grande abraço e até a próxima sacada!